o texto da reforma tributária acabou de ser aprovado na Câmara dos Deputados e dentro disso pode vir uma futura tributação de dividendos. Provavelmente os dividendos que não pagavam impostos no Brasil vão passar a pagar. E o pior disso tudo ainda, tem muita coisa sobre a reforma que ninguém tá falando, mas eu vou te falar aqui no vídeo de hoje, é por isso que eu tô gravando ele aqui. E se tiver algum amigo seu, familiar, que tá falando dessa história de reforma tributária, pega esse vídeo aqui embaixo, clica no botão compartilhar e já manda para ele ficar informado também. Beleza? Bora pro conteúdo. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Felipe Almeida, sou planejador financeiro CFP, sou analista de valores imobiliários CNPI e desde que eu comecei no mercado financeiro, há uns 6 anos atrás, eu já ouvi várias vezes essa história de vamos agora tributar os dividendos das ações dos fundos imobiliários. Não é a primeira vez que se tenta fazer isso aqui no Brasil. E isso não depende de nada de ideologia política de direita, de esquerda, porque o próprio Paulo Guedes, quando estava como ministro da Economia, já defendia a taxação de dividendos. E isso também acontece agora no governo Lula. Ou seja, um governo mais voltado para a direita, outro governo mais voltado para a esquerda, mas o fato é que está todo mundo interessado nessa taxação de dividendos. É por isso que no canal Seu Dividendo a gente precisa falar sobre isso, já que a gente fala de estratégias de investimentos focado em dividendos. Eu vou te falar o que é que eu tô vendo por trás dessa reforma, o que é que a gente já tem de fatos até aqui e para que a gente entenda, vamos olhar para o que é que está sendo proposto aqui na reforma tributária atual que já foi aprovada lá no governo. Esse é o texto completo aqui da reforma tributária que está sendo proposta como emenda desde 2019 e vem passando por várias alterações desde então. O relator da proposta é o deputado Aguinaldo Ribeiro. E apesar desse PDF aqui ter 39 páginas, eu vou te elencar as principais mudanças que a reforma tributária está propondo. E a principal delas, que eles chamaram de espinha dorsal da reforma tributária, é a simplificação do pagamento de impostos aqui no Brasil. Isso aqui vai ser feito através da criação do Imposto sobre Valor Agregado, que eles chamaram de IVA. E, segundo a promessa da própria reforma, visa reduzir a burocracia de pagamento de impostos pelas empresas e dar transparência de como é que esse imposto está pago, por quem está pago, quanto é a alíquota. Segundo o texto da reforma, isso pode causar uma economia muito grande, principalmente para as empresas, todas as empresas aqui do Brasil que pagam imposto pra caramba. Se você é empresário ou já teve algum contato com o pagamento de imposto de pessoas jurídicas, você já deve ter ouvido daquelas siglas PIS, COFINS, CSLL, Imposto de Renda Pessoa Jurídica, são um monte de impostos que as empresas têm que pagar e agora tudo vai ser resumido em apenas em 3. O primeiro é o de Contribuição sobre Bens e Serviços, que eles chamaram de CBS, que vai incluir o PIS, o COFINS e o IPI, tudo dentro do CBS. O segundo imposto é o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, que vai incluir aqui o ICMS e o ISS, que eram impostos estaduais e municipais, respectivamente. Vai ficar tudo consolidado ali dentro do IBS. E aí o CBS vai ficar de controle nacional da União Federal e o IBS vai ficar em controle de alguns representantes de estado que vão formar ali tipo um conselho para ver o que é que vai ser feito com o imposto estadual e municipal. Então é esfera federal, esfera estadual / municipal. E por último ainda vai ter a criação do que eles chamaram de Imposto Seletivo, o IS, que é para taxar produtos e serviços que podem fazer mal tanto ao ambiente quanto à saúde. E aí vai entrar fumo, bebidas alcoólicas e coisas desse tipo. Então é uma criação desses 3 principais impostos que visam consolidar todos os outros que eram pagos ali. No fim, o que a promessa do texto fala é que essa alíquota deve ficar na faixa de 25% de tributação para as pessoas jurídicas. Sendo que isso não é nada certo ainda e a gente precisa lembrar que hoje em dia a gente paga um imposto de quase 34% do PIB da gente todos os anos. E convenhamos, é muito difícil a gente pensar que a reforma tributária vai baixar a carga tributária total do Brasil de uma hora para outra. Mas a gente já vai falar se essa carga tributária vai aumentar ou não. E vamos continuar nos tópicos principais aqui da reforma. O segundo deles é que foi inserida bem recentemente uma alteração que visa isentar todos os itens da cesta básica do Brasil de qualquer imposto. E isso ali iria ser definido por uma lei complementar ainda a ser escrita. Não tem nada claro, não se fala quais são os itens da cesta básica que vão para essa nova cesta básica do Brasil. Então isso ainda é uma ideia, mas ainda não saiu do papel. Beleza, esses são os tópicos principais, ainda vou te falar de mais alguns aqui ao longo do vídeo e parece muito legal a gente reduzir a burocracia de imposto. Só que tem algumas coisas por trás disso aqui que ninguém tá te falando, mas vamos olhar aqui antes como é que vai ficar de fato a carga tributária para o brasileiro
brasileiro depois da reforma? Eu vou aumentar a quantidade de imposto que eu pago ou vou reduzir ou vou manter na mesma? No final das contas, é isso que interessa para você que é cidadão. E é muito difícil responder isso claramente ainda, uma vez que a gente não sabe direito como é que são as alíquotas e o que é que vai ser realmente taxado ou não taxado depois da reforma. O que a gente sabe até agora é que tem algumas instituições que estão calculando que o preço do imposto pode aumentar em até 60% para o consumidor, como é o caso da Associação de Supermercados do Brasil, que falou que esse aumento pode vir muito forte depois da reforma. Enquanto isso, tem muita gente lá de dentro da política, como o próprio Bernardo Api, que é o secretário da reforma tributária, que está falando que não vai haver aumento de tributação na cesta básica nem nada depois da reforma tributária. E a conclusão que a gente fica é que vão ter várias próximas etapas para a gente falar aqui no canal ainda de impactos depois dessa reforma. Mas enquanto elas não saem, fica a próxima pergunta. E os seus investimentos? Os dividendos agora vão ser taxados de verdade? Porque Paulo Guedes já falou, Lula já falou. O fato é que essa tributação em algum momento vai vir. E para quem não lembra, os dividendos aqui no Brasil eram tributados até 1995, pouco depois da criação do Plano Real. Só que naquela época o governo decidiu isentar os dividendos da tributação e compensar essa isenção com um pagamento de imposto maior pela pessoa jurídica sobre a receita deles. Eu já vou te explicar isso aqui. E desde então a gente tem isenção de dividendos no Brasil. Só que a reforma tributária, nesse momento, não falou de nada sobre dividendos. Eles decidiram deixar para um segundo momento. E o próprio Fernando Haddad, ministro da Economia, falou que no segundo semestre desse ano, muito provavelmente já vai falar ali, já vai começar a taxar os dividendos. Na prática, quando essa tributação sair, o que é que vai acontecer com você que foca em estratégias de dividendos? Primeiro de tudo, a gente precisa entender que a proposta, quando ela vier, muito provavelmente ela vai dar uma compensação desse imposto. Do mesmo jeito que lá em 1994, quando o dividendo foi isento, teve uma compensação de imposto em alguma outra parte. Você precisa lembrar que o Estado não vai simplesmente abrir mão de imposto e dizer, olha só, eu sou bonzinho, vou isentar os dividendos aqui para vocês. Vocês sabem que não é assim que funciona. Então, se for para tributar o dividendo, o que eu espero, sinceramente, é que tenha alguma compensação no pagamento de imposto de renda à pessoa jurídica. E a gente vai precisar entender se isso vai impactar positivamente, negativamente ou deixar de forma tudo neutra as ações do Brasil. Porque se a gente tributar os dividendos, mas reduzir a tributação lá na receita da empresa, pode ser até que seja bom para quem investe assim. Porque hoje, como é que funciona? Se a gente for olhar uma DRE, que é uma demonstração de resultado de uma empresa, o que a gente tem é que aqui no resultado do exercício, que é o que a gente chama de última linha da empresa, é de onde saem os dividendos. E depois disso aqui, isso não é tributado para a pessoa física. A tributação maior das pessoas jurídicas, das empresas no Brasil, acontecem aqui, ó, depois que a empresa vende os seus produtos e chega no que a gente chama de receita bruta de vendas ou serviços. Aqui começam a entrar os impostos, a primeira linha de imposto sobre a receita. Aqui tem o PIS e o COFINS, que vão ser substituídos depois da reforma. E aí a empresa começa a entrar com suas despesas. Despesas de vendas e serviços, depois as despesas não administrativas aqui. E aí sim, depois de aplicar a primeira alíquota do imposto de renda, passar por todos os custos da empresa, ela chega no que a gente chama de lucro líquido antes dos segundos impostos. Que aqui vem o imposto de renda sobre pessoa jurídica e a contribuição social de lucro líquido, que são mais duas cargas de imposto. Então, na prática, se o governo decidir tributar os dividendos que estão aqui, mas isentar alguns desses impostos que têm uma base de tributação de valor ainda maior, perceba que aqui é 500 mil e aqui é só 76 mil, pode ser que o que aconteça é que no fim a carga tributária paga pela pessoa jurídica pode ficar menor, neutra e não mudar nada para o investidor. Então a gente precisa entender a proposta que virá de tributação de dividendos para depois avaliar. Ponto 2 sobre tributação de dividendos. As estratégias que focam em ações pagadoras de dividendos, em fundos imobiliários, funcionam há décadas no mundo inteiro, como é o caso lá dos Estados Unidos, que já tributa os dividendos em 30% para a pessoa física. E ainda assim, tem um monte de estratégia que funciona lá. Eu descobri isso principalmente quando eu estudei o livro Get Rich with Dividends, Fique Rico com Dividendos, que é de um analista lá dos Estados Unidos, onde ele lista várias estratégias quantitativas que funcionam em dividendos lá nos Estados Unidos há muito tempo. Foi baseado nesse livro, inclusive, que eu criei a estratégia Máquina de Dividendos, que foca em comprar as 10 ações que mais pagam dividendos aqui no Brasil. E essa estratégia veio performando muito bem nos últimos 25 anos, batendo o índice Ibovespa por muito. Inclusive, eu explico detalhes de como essa estratégia funciona nesse PDF que está rolando na tua tela, que eu vou deixar gratuitamente aqui para você fazer download no teu computador ou no teu celular. E melhor de tudo, no final desse PDF ali, eu te deixo 7 ações que estão nesse mês
dentro do ranking da estratégia máquina de dividendos. Você pode ter acesso a tudo isso gratuitamente, tudo que você precisa fazer é descer a tela aqui, clicar no primeiro link que está na descrição desse vídeo. E por último, eu disse para vocês que eu ia falar o que é que ninguém está vendo sobre a reforma tributária, sob os meus olhos, o que é que me preocupa. Porque afinal de contas, um ambiente de reformas aqui no Brasil era muito necessário há muito tempo e isso por si só é positivo. A gente já passou por reforma da Previdência, uma reforma tributária era necessária há muito tempo. Agora, as minúcias dessas reformas é que precisam ter atenção. Uma das primeiras coisas que me preocupou foi quando a reforma fala sobre o imposto de ITCMD, que é o Imposto de Transmissão de Causas, Mortes e Doações aqui do Brasil. Por exemplo, quando alguém falece aqui no Brasil, os bens e direitos daquela pessoa entram em um inventário, você já deve ter passado por isso na sua vida. Aquele inventário ali, depois de pagar o imposto do ITCMD, vai distribuir aquela herança ali para os futuros herdeiros. E hoje, o ITCMD máximo que a gente tem no Brasil é de até 8%. Só que a reforma tributária já vem com a ideia de mudar essa cobrança. E o que eles falam no texto é que haverá cobrança de alíquotas maiores quanto mais caro for o bem ou o valor herdado. Ou seja, isso aqui abre um espaço gigante para a subjetividade. O que é um valor caro? O que é um bem caro? Ou o que é um valor alto herdado? De quanto vai ser essa alíquota nova de ITCMD? Quem é que vai decidir isso aqui? Então, esse tipo de coisa aqui me deixa preocupado. E a segunda coisa que pouca gente está percebendo é que, na verdade, a simplificação dos impostos que vai ser feita depois da reforma tributária vai começar a dar muito mais poder de voto, poder político para a União Federal do que dos próprios estados em si. Então, o Brasil já é um país muito difícil de governar porque tem uma dimensão continental e o presidente por si só precisa entender contextos de estado para tomar as suas decisões. E o que acontece agora é que o governo quer acabar com as guerras fiscais que os estados em tese, praticam um contra o outro, quando eles estimulam alguma produção ou alguma indústria para ir para cada um dos estados. Só que na prática, no meu ponto de vista, isso era muito bom, já que cada estado do Brasil é um mini país. E dentro do contexto deles, é muito importante que eles tenham liberdade de decisão. E essa junção inteira de direcionamento dos impostos pagos somente para a União Federal, para mim, tira muita liberdade dos estados e a gente vai precisar entender como é que isso vai ficar. No fim, o que fica claro é que a proposta ainda não é nada clara e que a gente vai precisar fazer vários outros vídeos para falar sobre isso aqui. Isso tudo pensando com a cabeça de cidadão, como é que isso impacta, mas na cabeça do seu eu investidor, o que vai te fazer investir cada vez melhor e viver de renda lá no teu futuro é você manter a tua estratégia de carteira, tua estratégia de investimentos em dia, independente do cenário que está acontecendo no país. E com esse último ponto, eu tenho certeza que eu posso te ajudar sempre. Inclusive, se teve alguma informação desse vídeo que fez sentido para você, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal Seu Dividendo, vou estar te esperando aqui no próximo conteúdo.